Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Mais um dia na casa do Senhor, mais um dia que Ele nos permite louvar e agradecer Teu santo nome. Hoje vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, vocês são fortes, e o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém? Então, esta é a palavra do Senhor. Como Paulo fala, né? Que Jesus, ele é o... Jesus é assim, é a nossa, como que se diz, né? É um espelho, ele foi para nós... nossa, me fugiu a mente agora. Assim, a pessoa em quem nós devemos nos espelhar, enquanto se fez homem aqui na terra, né? Ele foi o exemplo, né? Um exemplo de humildade, um exemplo de pessoa para cada um de nós. Mesmo na condição de sendo Deus, né? Ele não se fez... ele não se honrava por isso, ele não se glorificava por isso, né? Ele se fez servo, ele era servo, que nem na palavra mesmo ele diz que ele veio para servir, né? Que ele não veio para ser servido, mas para servir, e ele serviu. Ele foi servo de Deus enquanto esteve aqui. Ele foi servo assim como homem, como um ser humano, né? Ele nos deu muitas lições de humildade, né, em pessoa. São muitas as coisas que ele fez como homem, né, que era para nós nos espelharmos e seguir como ele, né? E, no entanto, muitos, às vezes, anda de nariz empinado, se acha superior a todos, né? E não, como diz a palavra, que nós temos que achar os outros superiores a nós, que nós temos que ser humildes, né? Nós temos que ser humildes de coração, ser pessoas humildes, né? Porque é assim que nós vamos imitar a Cristo, é assim que nós vamos viver como Cristo viveu, né? Porque Cristo, ele deu exemplos, né, que muitos hoje acham bobagem, muitos acham que é humilhante, né, que jamais, imagina, tem muitos que imagina se falar para hoje, para alguns que aí se falar, não, você vai lavar os pés dos seus empregados.
ele prefere morrer do que fazer isso, né? O orgulho fala mais alto, né? Ele se sente a pessoa mais alta do escalão, ele se acha superior a todos, né? No entanto, né, Jesus nos deu esse exemplo. Jesus era Deus e mesmo assim ele lavou os pés dos seus seguidores, né, dos seus apóstolos, né? Então, que nós possamos, nesta noite, né, pedir a Deus que mude nossas atitudes, né, que tire de nós todo o orgulho, né, as nossas soberbas, né, e que nós possamos ser imitadores de Cristo, né, que nós possamos fazer pelo menos um pouquinho do que Cristo foi enquanto esteve aqui na terra, né, que nós possamos ter coragem, né, de nos submeter um pouquinho do que Cristo fez por nós, que nós possamos ajudar aos outros, assim como Ele ajudou e ajuda tantos nesse mundo, né? Porque não é porque Ele não está como homem aqui nessa terra que Ele deixou de nos ajudar. Pelo contrário, Cristo continua nos ajudando. O que é preciso, Ele só não ajuda aqueles que não obedecem a sua palavra, aqueles que não vão até Ele, aqueles que não abrem o seu coração e não pedem a ajuda dEle. Porque todos, quando clamam a Deus, quando pedem a ajuda dEle, Ele vem, Ele atende. Ele está sempre pronto para atender-nos. Basta que nós nos humilharmos, basta que nós prostarmos diante dEle e pedir com todo o nosso coração, e Ele vai atender. A palavra de Deus fala que se você bater na porta, ela vai se abrir. E se você pedir, Deus vai dar. Então, que nós possamos deixar o orgulho de lado, deixarmos a nossa soberba de lado e procurar ser mais humildes, né? E nos envolver mais na palavra do Senhor, procurar entender mais a palavra do Senhor, amém? Então vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus, né, que Ele mude nossas atitudes, que Ele nos dê ousadia, né, para nós vivermos na obediência dEle, que nós possamos a cada dia sentir sede de Deus, sentir sede de estar na Tua presença. Deus é maravilhoso, a Ele que seja dada toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, que seja para Ele. E que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações, que o Espírito Santo venha nos dar a cura física, espiritual, né, que venha nos transformar. Que nós possamos a cada dia ser transformados, né, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais obedientes às palavras do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que nós estamos mais uma noite na Tua casa, Senhor, para adorar, para louvar Teu santo nome, Pai. Nós estamos de corações alegres, Senhor, porque o Senhor assim nos permitiu de mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Com o Espírito Santo, tome Teu lugar de honra nesta noite, Espírito Santo. Derrama da Tua graça neste altar. Usa, Senhor, o pregador nesta noite, Senhor. Use-o como Teu instrumento, Pai. Que através dele o Senhor venha falar em nossos corações. Fala, Senhor, conosco, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor. Oh, Deus querido, Deus santo, esteja presente sempre, Senhor. Esteja conosco, tira dos nossos corações todo o orgulho, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz nos desviar da Tua presença, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos aqueles que tramam contra nós, Espírito Santo. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para distinguir, Senhor, o certo do errado, Pai. Porque há muitos enganadores. Há muitos, Senhor, que tentam nos enganar. Há muitos que falam Teu nome em vão, Senhor. Então, nos dê sabedoria, meu Pai. Nos dê entendimento, Senhor, para saber nos separar dessas pessoas, Pai. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai, mas livra-nos do mal, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é aí no céu.
Que nossos sonhos e nossos projetos, Senhor, sejam vindos do Senhor, meu Pai, e que sejam realizados através do Senhor, Pai. Entrego em tuas mãos as nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos, Senhor. Entrego em tuas mãos, Pai. Olhar pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, Senhor. Muda, Pai. Muda o nosso estilo de vida, nosso modo de pensar, de agir, de falar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser espelho para muitos que ainda não conhecem a tua palavra. Que nós possamos mostrar para muitos, Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença, como é bom ter o Senhor em nossos corações, Pai. Oh Deus, fala conosco, Senhor, nos transforma, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, visite os hospitais, visite os lares, Senhor, daqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, leve a cura física, leve a cura espiritual, leve a cura sentimental, meu Pai. Leve a cura material, Pai. Em nome de Jesus, haja com teu poder, Senhor. Tire toda a depressão, Pai. Tira toda aqueles desejos de morte, Pai. Leve a alegria, leve a paz, leve transformação, leve a salvação, Pai. Pai, honra e glória a teu santo nome, Pai. É o que nós clamamos ao Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Oh, Espírito Santo, opera milagres, Pai. Tem tanto, Senhor, precisando da tua graça, precisando de um milagre nesta noite, Pai. Espírito Santo, venha com teu mover. Venha, Espírito Santo, fique à vontade entre nós e opere maravilhas. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Pois meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor é Deus, no deserto, na escuridão, não importa, Ele é sempre Deus e nós temos que ser submissos a Ele.
às vezes, hoje, no mundo em que vivemos, onde o mais importante é a minha vontade, é o meu querer, e não a vontade de Deus, é muito difícil a gente falar essas coisas. Mas o meu Deus, Ele é um Deus do escuro, do claro, é o Deus da minha alma, da minha vida, e é assim que Ele tem que funcionar. Se nós quisermos fazer a sua vontade, tem que ser desse jeito. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito bem. Eu vou trabalhar hoje, a palavra está lá em João, capítulo 6. João, Evangelho. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64. E eu coloquei João 6, 64. E coloquei como tema de palavras duras de Jesus. E realmente vocês vão ver que as palavras são duras. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos falar de dízimos e ofertas, né? Que o Senhor possa nos abençoar sempre, nos prosperar a cada dia. Nós não podemos, a gente sabe das dificuldades, acho que vocês sabem das nossas dificuldades, né? Tudo que nós passamos, mas o importante é que a gente acaba vencendo, né? Nós tivemos sexta-feira à noite a formatura das crianças da Peixinho Dourado. Foi muito bom, muito legal, né? Ver aquelas crianças lá se emocionando, os pais se emocionando, elas se alegrando por terminarem um ciclo da vida, né? Na sábado e domingo nós tivemos a nossa reunião da empresa, todos os funcionários, maravilhoso, né? Deus abençoando. Amanhã nós vamos ter um jantar com os pastores, uma despedida de ano. E na terça-feira, se Deus assim permitir, nós vamos estar na televisão falando tudo isso, né? E mostrando como foi esse ano para todos nós. Difícil foi. Não podemos dizer que foi fácil, porque não foi. Mas sempre teve a mão de Deus. Em tudo que nós fizemos, em tudo que nós começamos, né, nós abrimos, nós mexemos, nós trocamos, tudo onde nós pusemos as mãos, de alguma maneira, prosperou. Porque Deus está nesse negócio. Então pense assim, né, trabalhe com Deus, abra seu coração, abra, né, a sua vida e deixe Deus tomar conta dela. Faça a sua vontade dele, né? E fazer a vontade dele não significa sentar no sofá e ficar esperando, né, a vida passar. Mas fazer a vontade de Deus é a gente trabalhar honestamente, é a gente tentar pensar positivamente, né, que as coisas vão dar certo, acreditar, ter fé que Deus está conosco. Mesmo que às vezes as palavras da gente não sejam palavras da maneira correta, mas o pensamento, principalmente, ele tem que estar nessa sintonia, né? De querer e ter certeza que vai dar certo, porque nós estamos com Jesus. Então, quando você colabora, quando você ajuda, você está dando um pouco da sua prosperidade, dividindo um pouquinho do que você tem, né? Não precisa ser muita coisa, ninguém pede para você dar muito. E se você não puder dar nada também, não dê nada, não tem problema nenhum. É que é gostoso quando você pode dar alguma coisa. É muito legal, né? Ontem eu até falei no pessoal lá que eles tiveram que ajudar um pouco na festa lá, né? Mas a nossa intenção, esse ano próximo, se tudo ajudar e Deus estiver do nosso lado, né? Como Ele esteve sempre, nós vamos querer fazer tudo por nossa conta. Porque a coisa mais gostosa que tem é dar, é ajudar, sabe? Você vai gastar, mas não tem problema, você vê a alegria das pessoas, né? É muito bom. Então que Deus continue prosperando na nossa vida e na vida de vocês todos. E que a gente consiga. A gente fala assim que Deus realiza os seus sonhos, mas é um problema isso, porque às vezes o seu sonho, através desse sonho você pode se distanciar de Deus. Então quando a gente fala, realize os seus sonhos, que são os sonhos de Deus, aí sim. Porque os nossos sonhos têm que bater com os sonhos de Deus. Os nossos objetivos têm que ser os mesmos objetivos que Deus tem para a nossa vida. Então sonhe aquele sonho maravilhoso que Deus colocou na sua vida, que tudo vai dar certo. Esse ano já está terminando, né? Mas acho que tem 2 domingos ainda, né? Não, 1, né? Não, 2, né? Domingo que vem, o próximo é Natal já, né? Ou é o Natal? O próximo domingo que vem já é Natal?
É o último daí, né? Ou não? Porque daí o dia 1º já é. Nossa, gente. Domingo que vem já é Natal. Eu já estava achando que era no outro domingo. Passa rápido demais, né? Então que Deus continue nos abençoando. E nos preparando. Porque há de vir. Porque nós sabemos que Jesus está voltando. E não importa. Não importa se você é rico, se você é feio, bonito, velho ou novo. Né? Se você tem capital ou não tem. O que importa é você estar preparado. É como eu sempre digo, né? Com as roupas brancas da noiva, o vestido branco, esperando o noivo chegar. Que a gente esteja preparado. E que a gente, para estar preparado, a gente precisa sempre estar se entregando, se doando, estudando, aprendendo. E aprendendo, como a pastora falou na leitura dela de Filipenses, que a gente siga o exemplo de Jesus. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta e vamos orar. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, nosso dízimo hoje, que o Senhor possa sempre estar nos abençoando e abrindo as portas para todos aqueles que ajudam, aqueles que não podem ajudar porque não tem condição, que o Senhor ajude eles terem condição, Senhor, porque é muito bom a gente poder estar ajudando aqueles que precisam. Obrigado, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Amém. Lá em João, então, capítulo 6, no versículo 64, é o Evangelho de João, né? Capítulo 6, 64. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo, é um enganador, né? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra, que Deus nos ajude, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa agora ajudar o teu servo a falar aquilo que o Senhor quer para esse povo. Obrigado, Jesus. Nossa, como seca a garganta, né? A gente bebe água lascado mesmo. A garganta vai secando de um jeito que não sai a voz. Muito bem. Vocês sabem que esse Judas que ele falava aqui, né? Era Judas Iscariote. Mas você sabe que um dos discípulos de Jesus chamava-se Judas. E ele foi citado na Bíblia como um irmão de Jesus. Ele não era apóstolo, mas era um dos discípulos, principalmente depois que Jesus morreu. E ele escreveu, tem uma carta evangélica, que é uma carta apostólica que a gente chama. Vocês podem ver na Bíblia, um dos finais, né, um dos livros finais, é uma carta de Judas. E ele é um dos escrivões, né, uma das pessoas que escreveu na Bíblia. E eu dei a aula de cartas paulinas, cartas gerais, né? E aí uma das perguntas que eu fiz na prova, né? Quem foi Judas? Né? E o que ele fez, né? O que de importante? Seria Judas, considerado irmão de Jesus, foi um dos seus discípulos, a resposta, né? E escreveu um dos livros da Bíblia, né? A carta de Judas. Beleza. Aí a pessoa escreveu assim: Judas traiu Jesus e se enforcou. Aí você fica assim, né? Mas que Judas que ele entendeu? Que eu expliquei, não falei nada de Judas Iscariote. Eu falei de Judas, irmão de Jesus, aquele Judas, né? E a pessoa colocou, que entendeu tudo errado, né? E não sei de onde ela tirou, porque nem foi falado aquilo na aula. Então, isso é um negócio complicado.
A gente que fala, que explica, que dá aula, que mostra, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, infelizmente, o ser humano, a gente tem no nosso cérebro, né, uma coisinha assim, né, que leva a gente a entender aquilo que a gente quer. Entende? E é por isso que dá tanta confusão, tanta coisa errada que acontece. Homem e mulher, né, marido e esposa, né, o casal. Quantas brigas que acontecem porque a gente fala uma coisa e ela entende outra. Ou ela fala uma coisa e a gente entende outra. Isso entre patrão e funcionário. Né, entre amigos, às vezes. Entre filho e mãe, mãe e filho. Né, pai e filho. Fala uma coisa e entende outra. Eu só dei esse exemplo só para vocês verem como é difícil a gente comunicar. Como é difícil a gente passar a mensagem. E às vezes a gente é repetitivo. A gente fica explicando coisas que você fala, mas não precisa explicar isso aí. Eu já sei. Mas a gente é obrigado a fazer isso. Principalmente eu que já estou meio acostumado, eu sei que as pessoas não entendem. E muitas vezes eu até me arrependo de não fazer mais essa repetição. Porque as pessoas não entendem. Sabe? Sai olhando assim, o que quer dizer isso? O que é aquilo? Então é importante, né, dentro da palavra de Deus, não é que seja uma aula, né? Acaba sendo, mas não é bem essa a ideia. Mas que a gente absorva corretamente a palavra. E às vezes a gente não sabe, por mais que a gente queira explicar da melhor maneira, a gente não consegue. Fica faltando algum detalhe. Você viu hoje como faltou palavra em alguns momentos? Para você falar? E não é porque você não está abençoada, não tem unção, não é isso. É que o nosso cérebro é um cérebro igualzinho. Vocês acham que o cérebro de pastor, de professor é diferente dos outros? É a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que vocês aprendem, explicam e falam, a gente também tem essa dificuldade. Né, Daiane? Às vezes falar palavras erradas, falar coisas erradas, que dá outro sentido. E às vezes a gente não percebe. Né? Às vezes, eu gosto da Ivone aqui porque a Ivone dá risada quando eu falo errado. Aí eu já percebo que eu falei errado. Opa, deixa eu voltar aqui e fazer certo. Não, mas é interessante, é bom. Ajuda a gente. Mas voltando aqui. Olha como pode dar muita confusão essa palavra. Por isso que eu coloquei palavras duras de Jesus. Porque outra coisa é para desmistificar. Né? Eu sempre falo isso também. Às vezes a pessoa fala, mas de novo, Jesus não veio para fazer paz e amor. Vocês entendem? Jesus é amor? Claro que é. Jesus é paz? Claro que é. Jesus salva? Claro que salva. Jesus cura? Claro que cura. Mas a meta dele, é isso que a gente não entende, né? Ele veio para transformar. Como que a gente transforma alguma coisa? Pensa numa pepita de ouro, para ela virar uma aliança, um anel desse. Vocês já imaginaram quanta porrada ele levou de aquela marretinha, e passar na maquininha, e quebrar tudo, e amassar tudo, botar no fogo a não sei quantos graus lá para derreter tudo, aí põe dentro para fazer um anelzinho desse. Olha que transformação, quanta porrada, quanta paulada, martelada que levou. Transformou. Senão não teria um pedaço de ouro na mão aqui, como que ia segurar uma pepita de ouro? Nem dava com o dinheiro, nem dava para pagar, né? Mas vocês percebem? A mudança, a transformação, ela requer que a gente faça alguma ação dura. Né? Você pega uma carne de segunda. Né? O que você faz com carne de segunda, Ivone? Você pega aqueles martelinhos, né? Tem uns martelinhos que tem uns piquinhos na ponta, assim, não tem? Hã? Coloca abacaxi? Pode ser também. Né? O abacaxi também ajuda, mas minha mãe fazia assim, acho que ela não sabia desse truque. Ela pegava aquele martelinho e quebrava todos os nervos da carne, para a carne ficar mole. Transformação. Você entende? São transformações. A gente pega o petróleo, ele tem que passar aquele petróleo bruto, tira da terra aquele petróleo preto, bruto, grosseiro, grudento. Ele vai passando dentro das máquinas, vai refinando, até a gente ir no posto e pôr gasolina, óleo diesel. Apesar que o óleo diesel ele sai um pouco diferente, mas a gasolina, melhor exemplo. Vocês percebem? Então as palavras às vezes precisam ser duras. As ações às vezes precisam ser duras. E Jesus não era moleque. Jesus não era esses carinhas, sabe? Eles pintam Jesus como se fosse um hippie da década de 60. Né? Paz e amor, gente. Vamos lá fumar um baseado. Jesus nunca pensou nisso, nunca passou
Qual a palavra de Jesus que fala isso? Jesus foi duro. Ele foi muito duro. Por quê? Porque ele queria transformar você e eu. Como a gente transforma? Com dureza, com facilidade, com moleza. A gente não se transforma. Tem uma frase interessante que não é da Bíblia, né? Que como é que é mesmo? Tempos difíceis faz homens difíceis. Homens corajosos. Tempos fáceis faz homens covardes. Nós vivemos uma época muito fácil, né? Uns 20 anos, sei lá, 30 anos para cá, foi ficando muito fácil. Os mais velhos lembram. A gente tinha uma televisão em casa, preto e branco, que precisava dar paulada em cima dela, senão não funcionava. Tinha que ligar e esperar esquentar a válvula para sair a imagem. Por exemplo, só um exemplo. Hoje nós temos uma TV na cozinha, uma TV no quarto, uma outra TV no outro quarto, uma TV na sala. Não é assim? Todo mundo tem sua TV, tem sua Netflix lá, tem sua internet, tem tudo que precisa. Vai facilitando a vida. Todo mundo tem uma moto ou um carro. No mínimo uma bicicleta. Mas tem. Dificilmente a pessoa não tem nada. Tem os que não tem nada, mas no fundo é uma minoria. A maioria tem sempre alguma coisinha, ele tem. Muito fácil. A gente não é quebrado. Então, que a gente tome cuidado com isso. Às vezes Deus quer quebrar a gente. E o que a gente faz? Chora, grita, sai fora da igreja, larga Deus. Deus me livre, não quero mais isso. Eu estava ouvindo um cara comentando sobre isso. Falei, eu vivia vida tranquilo. Aí eu inventei de ir para a igreja. Comecei na igreja, começou a dar tudo errado. Perdi emprego, perdi o carro, perdi a mulher, perdi tudo. Depois comecei na igreja. Eu falei, mas o que você espera? Ele esperava que ele ia para a igreja, a vida dele ia mudar para melhor. Ele ia ficar rico, sabe? Não ia mais ter trabalho nenhum na vida, não ia ter mais sofrimento. Quando a gente fala que isso é enganoso, as pessoas ficam chateadas e não vêm mais. Por isso que ninguém vem aqui, velho. A negada fica esperando que você vai falar assim, Deus é maravilhoso, vai transformar a sua vida, você vai ficar rica, milionário, vai sarar todas essas dores. Só isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Mas ele cobra. Entende? É isso que ele está falando aqui nessa leitura. Ele já tinha falado bastante coisa, né? Aqui para os discípulos. E não todos os discípulos, eram bastante pessoas que ele tinha falado, né? Ele fala assim, que ele era o pão do céu. Então ele fala para o pessoal, vocês vão ter que, né? Eu sou o pão, vocês têm que comer esse pão. Eu sou o vinho, vocês têm que beber esse vinho. Aí eles pensaram assim, né, mãe? Que cara é esse, né? Aí no versículo 60, que é um pouquinho antes do que eu falei, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Vocês entendem? Quantas palavras que Deus disse que é dureza para nós. Mas é o que ele falou aqui, né? É por isso que eles dizem que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, para a gente suportar, para a gente entender, para a gente não fugir disso. Deus tem que falar, você, Daiane, vai lá para Jesus. O Pai tem que escolher. Se o Pai não escolheu, não adianta a gente. Por isso que às vezes eu falo, né, que não adianta a gente ficar insistindo com muita gente que não está nem aí, porque talvez Deus não tenha escolhido. Nós temos que continuar orando. Você não sabe, então vamos continuar orando, pedindo para Deus para abençoar aquela pessoa. Mas pode ser que Deus não escolheu aquela pessoa para ser de Jesus. E a palavra diz certinho aqui, né? Jesus está falando isso. A não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. É o Pai que vai levar essas pessoas para Jesus. E aí ele falou para os discípulos, né, os apóstolos que estavam do lado dele, e aí? Vocês ouviram o que eu falei, o que vocês querem? Querem ir embora também? E o Pedrão, como sempre, né? Falou, mas Senhor, iremos a quem? Só tu tens a palavra de vida eterna. Entende? É isso que nós temos que escolher. Viver essa vida dura para seguir a Deus, para nos santificarmos, porque Ele tem uma palavra de vida eterna. Ou a gente viver filosofias, coisas que nos deixam bem, tudo zen, maravilhoso. Nós precisamos tomar cuidado. Jesus queria que os líderes religiosos vissem
além do aspecto físico, e entendessem o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Que eles crescem nele, né? Teriam, que se eles acreditassem em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas as pessoas não estavam entendendo. Não estavam entendendo. Muitos desses discípulos não mais o seguiam, como hoje. É o que eu falo sempre. Quando você prega a palavra do jeito que tem que ser pregada, as pessoas não querem ouvir. Eu sei que vocês também estão sentindo. Falam, nossa, mas essa coisa de falar... né? Eu queria vir aqui para escutar coisa boa. Mas isso é bom. Você foi escolhido por Deus para estar aqui. Se você seguir Jesus, você está salva. Você quer melhor notícia do que essa? Mas ele está falando, aquele que não quiser me seguir, aquele que não entender, aquele que não aceitar, aquele que não acreditar, não vai ter salvação. Então não é para aqueles que estão aqui sentirem, entende? Mas é para vocês aprenderem que existem os dois jeitos, os dois lados. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. As pessoas não acreditaram, porque isso não foi concedido pelo Pai para elas acreditarem, né? Essa é uma comparação que há nesse capítulo entre a iniciativa de Deus e a resposta do homem. Jesus falou à multidão sobre a eleição do Pai, embora todos estejam convidados. Todos são convidados a acreditar. Mas Deus vai convidar especialmente algumas pessoas. Somos nós, né? Os sorteados de Deus. Os outros podem vir. Eles podem com o tempo acreditar, né? Vai ser mais difícil para eles. Por isso, você que tirou a sorte grande de Deus falar assim, vem aqui, ó. Você, a salvação já é sua, é só você seguir Jesus. Abrir a sua mente. Você tem que agradecer a Deus todos os dias por isso. No versículo 66, falando, desde então, ou seja, por essa razão, muitos daqueles discípulos deixaram de seguir Jesus. E no final, João disse que registrou tal relato para que todos crescem que Jesus é o Cristo, né? Quando ele fala que para comer o pão, que é o corpo, e beber o vinho, que é o sangue dele, quem que ia falar um negócio desse? Se não fosse um Deus, né? Judas Iscariotes jamais fez uma confissão de fé em Cristo, como Pedro fez, né? Embora fosse um discípulo e um dos 12, Judas nunca disse acreditar, né? O Judas era o tipo do cara que fez exatas, ele não fez humanas, né? Então para ele é tudo assim, prático. Quanto nós vamos ganhar? Quando que nós vamos derrubar o governo de Roma? Quando que o senhor vai ser rei? Quando você for rei, o que eu vou ser? Ele não falava, ele não está na Bíblia isso não, mas era mais ou menos o pensamento dele. E Pedrão? Pedrão não tinha nada, não queria nada. A única coisa que ele queria é ficar do lado de Jesus. Onde eu vou sem o Senhor? Só o Senhor tem palavra de salvação. O que eu vou fazer? Nunca Judas falou isso, mas Pedro falou. É o que Jesus espera ouvir de nós. Que nós sejamos mais Pedros e menos Judas, né? O Evangelho de João foi escrito para apresentar a vida de Jesus de tal modo que as pessoas que não acreditam possam ir a Ele pela fé. E os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como Messias, né, o Filho de Deus. A partir do versículo 22 até o 71, nós veremos Jesus ensinando as multidões. João registra que após terem cruzado o lago, Jesus ensinou que ele era o pão que veio do céu. Nesse sermão, Jesus e a multidão são comparados e contrastados com o provimento de maná aos israelitas, né? Há uma comparação no texto, assim, né, que Jesus é o pão da vida. O que o maná era naquela época que eles estavam no Êxodo? O pão da vida. Só que o que acontecia com o maná? Ele apodrecia. Se eu recolhesse uma cesta, 2 cestas, eu comesse uma e guardasse a outra cesta embaixo da cama, no outro dia estava podre. E o pão da vida, que é Jesus, nunca vai apodrecer. Nunca vai ficar duro. Nunca vai ficar sem gosto. Entende? Essa é a diferença, né? A multidão que seguia Jesus notou que tinha sido deixada para trás, mas não ficaram desanimados, pelo contrário, pegaram o barco e atravessaram o mar atrás de Jesus. Isso antes dele falar isso, né? Jesus multiplicou os pães, depois que ele terminou o discurso dele, ele pegou um barco e foi embora, atravessou o rio. E o povo saiu atrás dele, né? Jesus lhes fala que
Essas pessoas foram para ele não porque tinha visto algo diferente, tinha visto sinais diferentes, mas porque eles comeram pão e se fartaram de peixe. Só por isso. Quanta verdade nisso, né? Quanta verdade. Embora essas pessoas tivessem visto o milagre da alimentação dos 5.000 pães, elas não perceberam no sinal a identificação de Jesus como Messias. Vocês imaginem uma multidão lá de, sei lá, nem lembro mais quantas pessoas tinha, mas era muita gente. 5 pãozinhos, 5 peixinhos, né? E alimentou todo mundo. E ninguém se questionou, mas de onde saiu isso? Como que esse homem que está falando tão bonito conseguiu fazer isso? Por que ele fez isso? Vamos tentar ver o que ele tem de bom. Não, simplesmente falar, vamos atrás dele porque ele vai dar mais pão. Beleza. Ele vai dar mais peixinho para nós, que bom. Quantas pessoas fazem isso, né? Vai para a igreja para receber pão e peixe. Vai atrás de pastores, né? Fica idolatrando o pastor para ver se o pastor dá um carguinho para ele, dá um emprego. Não é isso que Deus espera de nós. Jesus apontou para o significado espiritual do milagre, o selo de aprovação de Deus para o seu ministério, porque quem faz o milagre é Jesus através de, né? Deus através de Jesus. Aqui na terra ele era um homem, né? E Deus através dele fazia os milagres, porque Deus quer fazer isso com você. Olha que coisa, né? Porque Jesus falou assim, eu vou embora, mas vocês farão muito mais do que eu fiz. Só que nós desanimamos. Nós não temos forças. Nós não entendemos. Nós não aprendemos o que Jesus ensinou. As pessoas pensavam que a vida eterna podia ser assegurada por meio de algo que elas fizessem, né? Eles acreditavam que matando as ovelhas para tirar os pecados, todo ano fazendo aquele sacrifício, eles se livravam dos pecados e ia ter salvação. Porém, Jesus mostrou que elas estavam enganadas, porque a salvação é de graça, ela vem pela fé. E até essa fé é obra de Deus, até a nossa fé foi Deus que colocou em nós. Por isso que eu falo, nós não temos saída, gente. Ou a gente é de Deus e trabalha com Deus e vive com Deus, ou a gente vai escolher outro lugar, outro caminho, que não é Deus. E se não escolher o caminho de Deus, o que será de nós? A palavra verdadeiro que fala aqui, né? Jesus fala assim, né? Jesus replica dizendo, ser ele o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro. Esse verdadeiro tem um significado especial. Jesus estava se referindo ao que é eterno, em oposição ao que é apenas uma sombra. O que é eterno? Nós comemos pão hoje lá. Aquele pão já entrou, alguns já até saiu, né? Mas o pão de Jesus é diferente. Ele é eterno, ele nunca acaba. E ele está sempre preenchendo a gente. O pão que Deus proveu por meio de Moisés, ele não era falso. Era um pão de verdade, mas era um pão material, né? Que você comia e o que não comia apodrecia. Esse pão antecipou o sustento perfeito e eterno que Deus iria prover ao mandar o seu Filho em que existia, né? Ele sim era o pão verdadeiro. Jesus ainda lhes disse que quem viesse a ele jamais teria fome. Ele falou para aquela mulher, né? Portanto, é válido dizer que o que vai a ele, de modo algum, será lançado fora. E ele fala que ele não quer perder nenhum. Então Deus direciona você para Jesus. E ele fala, todos aqueles que o Pai me enviar, eu não perderei nenhum. Então deixe-se por alegre, por feliz, porque ele não vai nos perder. Mesmo que a gente bobeie, mesmo que nós pequemos, mesmo que a gente às vezes esqueça um pouquinho, mesmo que a gente dê uma desviadinha, ele está sempre procurando a gente, sempre querendo a gente. Jesus estava garantindo que nenhum se perca de todos os que lhe forem dados. Pelo contrário, ele o ressuscitará no último dia. A vontade do Pai não é apenas que Jesus faça um convite aos pecadores, mas que ele ressuscite a todos os que lhe são dados pelo Pai. Essa é a dica, né? Então Jesus é duro, é duro. Jesus fala palavras difíceis, fala. Jesus dá chibatada naqueles que fazem coisas erradas, fala. Ele fala coisas difíceis, coisas complicadas. Ele falou para aquela adúltera, vá
e não peque mais. É fácil isso. É fácil falar, né? Ai, que bonito, ai Jesus, que maravilhoso. Mas olha a dureza da palavra. Não peques mais. E ele sabe que a nossa natureza humana é uma natureza pecadora. Você acha que essa mulher foi e não pecou mais? Claro que não. Claro. Porque a gente peca por pensamento. A gente peca por omissão. Não precisa fazer o ato. Só de pensar no ato você já está pecando. Não é verdade? Só de desejar alguma coisa de mal para alguma pessoa, você está pecando. Você acha que essa mulher não pecou? Claro que ela pecou. E Jesus sabia que ela ia pecar. Mas qual foi a ordem dele? Vá e não peques mais. Palavras duras. Que a gente ouve hoje, falando, os pastores pregando, até os padres, que Jesus só tem misericórdia, amor, tudo que ele fala. Não, ele é duro. Não que ele é duro, que ele vai querer que a gente vá para o inferno. Não é essa a ideia. É justamente o contrário. Ele é duro como nós deveríamos ser duros com nossos filhos. Pais que não criam os filhos com dureza, faz os filhos ficarem molenga. É filho que faz tudo o que quer, do jeito que quer, ninguém está nem aí, ele não está nem aí com ninguém. Né? É o que Jesus não quer que nós sejamos. A razão para essa contestação, né, para futuras, é bastante clara. Jesus se identifica como Filho de Deus encarnado. Aqueles que são confrontados com essa revelação devem reagir com fé ou com rejeição. Tem gente que não concorda, não aceita. Os ouvintes de Jesus continuam interpretando mal as afirmações dele, pois só atentam para o sentido físico e literal. Compreendido em sentido literal, as palavras de Jesus seriam bastante censuráveis. Pois veja bem, quando ele fala assim, eu sou o pão da vida. Você tem que comer esse pão, então eu vou ter que comer o corpo de Jesus. Não é assim, o corpo de Cristo? E o sangue de Cristo. O que significa isso literalmente? Que nós vamos ser canibal? Nós vamos estar comendo o corpo de outro homem. Concorda? Literalmente, não dá para a gente entender assim, né? Então, envolveria o canibalismo e beber sangue. Coisa que os judeus não podiam beber sangue, né? No fundo, ninguém poderia tomar sangue, né? Mas os judeus tinham uma lei que não podia tomar sangue. Então, eles iam ser contra a lei. E não podia comer carne humana também era contra a lei. Contudo, a fim de testar o coração deles, Jesus não corrigiu o equívoco. Ele usou essa ilustração de comer a sua carne e beber o seu sangue para ilustrar a qualidade da intimidade que há na união entre Cristo e o cristão. Essa união espiritual onde Cristo concede sustento e uma nova vida ao cristão é representada na união da da videira e seus ramos. Então, quando ele fala para a gente comer a carne que é ele, não é comer literalmente, né? Não é comer literalmente, mas é a gente estar unido. Por isso, quando nós fazemos a Santa Ceia, né, a gente faz seguindo as ordens de Jesus. Que foi Paulo que passou, né, a ordenança, mas que foi Jesus que fez, porque Paulo descreve a ceia, né? Mas ela já tinha sido pronunciada nos evangelhos. Jesus que pediu para fazer a ceia, né? E ele falou para a gente fazer até que ele voltasse. É por isso que a gente faz. Às vezes tem pessoas, às vezes até a gente se sente, nossa, de novo fazer ceia, né? Santa Ceia, tudo. Mas ele falou, faça até que eu volte. Entende? Então nós temos que fazer. É a ordenança de Jesus. Mas o que ele quer fazer então com essa ordem toda é que haja uma união espiritual. Que a gente comendo essa ceia, por exemplo, que a ceia ela é bem representativa do que ele falou. Tudo que ele falou aqui com palavras, a ceia que nós praticamos é isso. A gente come aquele pedacinho de pão como se fosse o corpo de Jesus. A gente bebe um copinho de suco de uva como se fosse o sangue de Jesus. É representativo, é espiritual isso. É por isso que a gente tem que levar a sério, né? Às vezes a gente vê que as pessoas não levam tão a sério, mas que a gente leve a sério isso aí. Dessa união procedem todos os benefícios da salvação que são expressos na fórmula em Cristo, né? Jesus afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná no deserto veio do céu também, mas ele estragava, ele apodrecia. Jesus veio do céu, mas não apodrece, não estraga. Jesus afirmava que se eles não comessem de sua carne, nem bebessem de seu sangue, não poderiam ter vida eterna. E a palavra, realmente, para eles, os judeus daquela época, foi muito dura.
Eles não conseguiram entender, por isso que eles fugiram. Né? Muitos não entenderam, e hoje tem muita gente que ainda não entende. Esse comer e beber representa a união indispensável com Cristo, mas eles entenderam que era para comer a carne dele mesmo. Não há esperança de salvação a não ser pela união com o Salvador. Né? Jesus responde que se assim estavam achando que seria, o que seria então deles quando vissem crucificado? Se eles já estavam achando ruim aquilo, né? Se os discípulos se escandalizavam com esse sermão duro, qual seria a atitude deles ao verem Jesus, mestre, né? Deus Todo-Poderoso, faz milagre, cura muita gente, pendurado numa cruz, sangrando, morrendo, como um indigente qualquer. Jesus estava tentando preparar os discípulos. Jesus lhes dizia que era o Espírito que os vivificava e não a carne. Nós temos que viver pelo Espírito, né? Jesus sabia que existia descrentes entre eles, mas prosseguiu dizendo que ninguém poderia ir a ele se o Pai não tivesse enviado. Juntamente com a multidão, muitos se tornaram incrédulos e abandonaram Jesus. Eu tenho certeza que os pastores que pregam esse tipo de palavra, metade da igreja, se não sai, levanta e vai embora, no outro dia não vem mais. Para ouvir isso aí, eu não vou na igreja para escutar essas coisas. Talvez porque Deus não escolheu eles. Ou talvez porque eles não queiram ser escolhidos. Jesus, vendo a reação deles, exclama aos seus apóstolos, se eles também não queriam ir embora, né? E Pedro fala aquilo que nós já lemos, Senhor, mas para quem nós iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Jesus então afirma que tinha mesmo escolhido os 12, mas ali confessou que um deles era o diabo. O próprio Jesus fala isso, né, na palavra. Olha que interessante, né? A gente fala assim, como que Jesus sabia, vai escolher, o Judas sabia, ele não sabia que era? Ele sabia, mas por que ele escolheu Judas então? Primeiro foi isso mesmo, para se cumprir as Escrituras. Segundo, talvez até ele pensasse, será que ele não vai mudar? Eu faço de um outro jeito, bola outra coisa para acontecer. Pode ser que, né? Ele pensou, vamos dar uma chance. Quantas pessoas ruins que de repente ela se torna boa porque o Espírito Santo toma conta. Mas Judas teve todas as chances do mundo para mudar, mas não mudou. Ele não mudou. Realmente tinha propósito de Deus para ele fazer aquilo. Eu concordo com isso. Mas ele tinha a opção de falar, eu não quero. Eu não vou trair Jesus. Talvez Deus se agradasse tanto disso. Talvez ele podia até mudar e escolher Pedro para fazer isso. Não sei se Pedro faria, né? Mas Judas, desde o início, ele foi atrás de Jesus. Se você for ler a história de Judas, ele foi atrás de Jesus porque ele estava revoltado com o Império Romano. E ele ouviu falar que aquele lá era o rei dos judeus, ia ser o rei dos judeus. Aí ele pensou, eu vou juntar com ele, vou ajudar ele a dominar, conquistar o reinado, e eu vou ficar do lado dele. Posso ser um vice-rei, um príncipe, entende? Então ele já foi com essa segunda intenção. Tanto que ele cuidava da grana. Era ele que andava com a sacolinha do dinheiro. O pessoal dava as esmolas, ajuda lá, e ele que guardava. E você acha que Jesus não sabia que ele roubava? Porque a própria palavra fala que ele roubava, ele tirava dinheiro da cesta, da sacola. Jesus sabia, você acha que Jesus sabia? Né? E Jesus, nesse momento, ele já sabia que não ia ter mais volta. Judas não vai mais mudar. E ele fala, no meio de vós, um de vocês é o diabo. É duro, não? Escutar isso. Mas, para as pessoas de hoje, Jesus é amor, ele não fala nada errado, não tem nada duro, não errado, né? Mas duro, ele não fala nada, era uma coisa maravilhosa. Ele se referia então a Judas, né? Filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, ia traí-lo. As palavras de Jesus eram insuportavelmente duras para alguns. Espírito e vida para ele mesmo e vida eterna para os 12. As palavras de Jesus tocam os corpos de maneiras diferentes, porquanto irrepetíveis, né? São a sensibilidade corpórea. Cada um sente essas palavras. Esse é outro ponto. Tem gente que escuta essas palavras e cresce. Entende? A palavra é dura, mas que maravilha. Eu precisava escutar isso. Eu vou acreditar mais ainda. Eu vou ter mais fé.
eu vou estar mais forte, eu vou estar mais do lado de Jesus. E tem outro que escuta as palavras e fala assim, credo, que duro. Eu não tenho condição de seguir isso não. Ah, para mim não dá. Eu vou viver minha vidinha aí, esquece. Estou fora. Não é assim? Não é assim que nós fazemos na vida? Tem outras coisas? Nós começamos a fazer um negócio aí, de repente no meio do caminho, fala, nossa, mas está pesado isso aqui. Ah, não vou fazer mais não. A gente fazia, no catolicismo, fazia novena. É novena, né? Novena. É novena mesmo, né? Que chama. Então, a novena é 9 dias, né? Tem que ser 9 dias em casa, assim. Então a gente começava a novena com 40 pessoas, lotadas as casas. Assim. No segundo dia, 30. No terceiro dia, 20. No quarto dia, 12. Quando chegava no 9º dia, geralmente era eu e mais uns 2, 3 que ia, porque o resto não conseguia seguir. Era no bairro, no quarteirão. Era 9 casas seguidas, assim que a gente ia. É o mesmo caminho praticamente. Andava 50 metros, 30 metros, 20 metros. As pessoas não iam. Até o final. Não tem persistência. Mas para quê? O que adianta? O que eu vou fazer lá? O que eu vou aprender? Você vê, nós estamos há 3 anos pregando para 2, 3 aqui. Fala, mas você faz porque você é bobo. Por que bobo? Eu estou pregando, estou fazendo a minha parte. Se Deus não tivesse satisfeito com isso, alguma coisa Ele faria. Alguma coisa Ele colocaria no meu coração, em alguém, alguma coisa ia acontecer. Podia até cair o teto aqui, quebrar tudo, queimar tudo. Se Ele quiser que pare, Ele faz parar. Se a gente não quiser obedecer Ele, né? A gente tem que ser persistente, tem que lutar, tem que ir atrás. É chato, é ruim, daí Ele vem aqui e canta, só para nós. Mas ela vem, está aí. O Heitor, quando pode, na quarta-feira, está aí, batendo. É assim que nós fazemos. É viver a vida com Cristo. É bom, talvez não seja tão motivacional. Que a gente passa em outras igrejas, está lotado, né? Nós descemos aqui na Quadrangular, deve ter uns 1.500 carros parados nas ruas. Não tem onde enfiar carro, mas tá, logo eles vão botar aquela cegonha assim, né? Entra 5, 6 carros aqui, depois entra mais 5, 6 em cima, assim, mais outro em cima. De tanto carro que tem. Então talvez você fale assim, nossa, lá é uma maravilha. Será que é? Né? Será que é? E qual foi a função que Deus deu para nós? Né? Fazer a nossa parte. Ah, mas não é importante. Será que não é? Será que não é importante o que nós fazemos? Então, oremos sempre a Deus para isso, né? Para que Ele nos fale no nosso coração. Então as palavras de Jesus eram insuportavelmente duras para uns. E para outros era uma maravilha. A palavra de Jesus tocava os corpos de maneira diferente. Um passo revelador que espera por ser dado é aquele que consiste lá em João 60, né? Capítulo 6, 60 a 69. A partir dos corpos que experimentam a insuportável dureza da palavra de Jesus e não se submetem a ela. É outro problema. Nós temos que ouvir, nos entender e nos submeter à palavra de Jesus. Palavras duras geram medo e coragem. Obedientes e subversivos, piegas e destemidos, né? O que essas palavras de Jesus geram dentro de nós? As palavras, quando são duras, elas geram gente que tem o temor de Deus. A palavra dura, ela faz a gente ter temor de Deus. A gente sabe que Ele pode, né? Quando Ele chegou, Moisés desceu do morro, do monte Moriá lá, viu aquele pessoal adorando um bezerro de ouro. E Deus chamou Moisés e falou assim, vamos matar todo mundo. Aí ele falou, não, chama aqueles que estiveram do seu lado. Aí Moisés falou, quem está do meu lado? Aí os levitas vieram do lado de Jesus, de Moisés. E o resto do povo, milhares e milhares de pessoas. Tudo. Não, eu não quero saber, eu quero voltar para o Egito. Aí Deus falou, abriu a terra, tipo de um terremoto, assim, abriu todas as terras e afundou todo mundo. Morreram milhares de pessoas. Todos aqueles que não se arrependeram. Todos aqueles que não entenderam por que
Deus tirou eles do Egito. Mas Deus é misericordioso. Mas Ele é justo. Gente, é para a gente temer, não ter medo, mas temer a Deus. Temer significa respeitar. Saber que Ele tem uma vontade santa na sua vida. Talvez você não goste da vontade que Ele tem na sua vida, mas é a vontade dEle. E é a vontade dEle que nós temos que fazer. Certo, pastor? É em cima da vontade dEle. Sem isso, nós não conseguimos nada. Porque tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus. Às vezes é difícil, às vezes é chato, às vezes é... Como a Paola fala? Tedioso. Ai, que tédio, né? Você já pensou? Se nós falássemos, ai, que tédio, todo domingo, toda quarta-feira, que tédio que eu estou lá. A palavra de Deus, ela não pode ser tediosa. Não importa quem pregue. É o que eu sempre falo. O mensageiro é aquele que entrega a carta. E daí? O importante é a carta, a hora que você abre. O que está escrito lá dentro. Não é assim? Né? Quando a pastora vem aqui, abre a leitura, faz a primeira leitura e ora. A mensagem não é ela é mensageira. Ela chega aqui e fala. E Deus vai inspirando ela para estar falando, orando. E fica maravilhoso. Quando a Daiane vem aqui, pega o microfone e canta. Não importa se está meio... Às vezes o playback está ruim, está batendo alto, fraco, torto. Não importa. Ela está louvando a Deus. Talvez quem escute na live depois fale, nossa, está ruim o som, né? Mas ela está louvando a Deus. E Deus está ouvindo perfeitamente. Ele está lá. Né? Espera aí, anjo, espera um pouquinho. Eu estou ouvindo a Daiane agora, espera aí. Olha que lindo, ó. Entende? E quando a gente está falando, ele fala também, calma aí, anjo, não vem agora não. Agora eu estou jogando palavra para o pastor Moacir falar. Não atrapalhe, fique aí na sua. Porque é assim que funciona. Nós louvamos, adoramos, e Ele nos devolve através da palavra dEle. Que maravilha, né? Esse é o nosso Deus. Para a gente aprender, para a gente agradecer e para a gente viver a vida que Ele quer para nós. Ele não quer vida ruim para nós não, tá? Ele não deseja nada de ruim para nós. Mas Ele quer que nós sejamos obedientes. Se a gente quiser fazer do nosso jeito, não vai dar certo. Não vai. A gente sabe disso, mas a gente fica inventando, né? A gente sempre está inventando. Transgredindo todas as leis que Ele colocou para nós. E outro dia eu estava vendo um cara... Ah, vocês ouviram? Eu falei para você, né, Dô? Como que é aquela música Branco como a Neve? Branco como a... Mas branco... Não, é branco como a neve, aquele que a gente... acho que é isso aí. É isso aí, meu. O que significa isso? Alvo mais que a neve. Eu falo branco mais que a neve, né? Alvo mais que a neve, né? O que significa isso? Significa que eu quero que Deus tire toda a sujeira do meu coração, né, do meu interior, né, e que que eu seja branco, alvo, como a neve. É o que eu falo, a veste branca que Jesus quer ver em nós. Não importa a minha cor, importa a minha veste. E vocês escutaram o que o Kleber Lucas falou? Que essa música é racista, preconceituosa. Que a gente está pedindo para Jesus para a gente ficar branco. Que os pretos cantam essa música pedindo para Jesus para ser alvo como a neve. E está na internet. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas ouvindo isso. A gente fala as coisas sérias, aqui tem 2, 3 que escutam, olha lá. Mas naquele lá, milhares, milhares e milhares escutam. E viraliza. Alvo como a neve. Bonito, né? Então. Não tem nada a ver com a pele, mas não adianta, né? Aí eu vejo um outro pastor, amigo dele, lá falar que o nosso general é Cristo, né? Lembra daquela música? Que isso aí não pode cantar também, que isso aí lembra o tempo da ditadura, lembra o tempo de escravidão, de não sei o que não pode. Isso aí tem que tirar da igreja. Aí você fica pensando, meu Deus, a que ponto chegamos? Né? A que ponto chegamos? Talvez por
tanta omissão da própria igreja, talvez por deixarmos pessoas despreparadas ensinando dentro da igreja, pessoas sem preparo nenhum pregando dentro da igreja, nós criamos esses seres maléficos, esses seres que estão destruindo a igreja por dentro e por fora. E eles têm audiência. Muita gente escuta o que eles falam, milhares e milhares de pessoas. Enquanto que alguns outros que eu conheço que são sérios, quase ninguém escuta. Porque a gente também não gosta muito de seriedade, a gente gosta mais da bagunça, né? Então que Deus nos permita que a gente consiga entender. E que nós não sejamos um daqueles que falam, a palavra é muito dura, Deus, eu vou embora. Que a gente fique, apesar da dureza da palavra. Porque a gente sabe que essa palavra tem seriedade e tem salvação. Amém? Vamos cantar mais uma? Eu vou fazer a oração só. A gente já termina. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado por encher o nosso coração do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que a gente possa estar sempre, nunca fugindo das Suas palavras, por mais dura que ela seja. Nós queremos ter o Senhor conosco, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por falar em nossos corações, Pai. Obrigada por mais uma semana que se passou, pois por mais umas que se inicia, Senhor, mais um ano que está chegando ao fim, e o Senhor assim nos concedeu que chegarmos até aqui, com saúde, com vida, meu Pai. Bendito seja Teu santo nome, que até aqui nos ajudou. E é em nome de Jesus que eu venho te pedir, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre esses pedidos aqui colocados, sobre nossas vidas, sobre cada vida aqui representada, que o Senhor possa dar bênção, dar vitória, que cada um precisa, meu Pai. Atenda-nos, ó Deus, atenda o nosso clamor, atenda os pedidos daqueles que clamam a Ti, daqueles que clamam pelo Teu nome, Senhor, que precisa de um milagre, Pai. Abençoa, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego cada um desses pedidos, cada vida aqui representada, meu Pai, eu coloco em Tuas mãos, Pai, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar nosso penúltimo domingo, né? Penúltimo domingo, é domingo que vem, é Natal e é o último domingo do ano. Que maravilha, né? Mais um Natal, né, dona Ivone? Que maravilha, não? Que a gente consiga passar, né? Ainda não chegou. Nós temos que acreditar, né? Mas a gente tem que ser prevenido também, né? Não adianta a gente falar que vai conseguir, vai passar, porque só Deus sabe, né? Mas que Deus nos abençoe e que a gente consiga mesmo, né? Que a gente consiga passar em família, que se Deus permitir, né? Nós queremos ver se conseguimos passar todos em família no Natal. Se der para passar o Ano Novo também, melhor ainda, né? Que a gente consiga. Que Deus esteja presente mais uma vez na nossa vida, né? Esse final de ano nos ajudando e em 2023 que realmente seja repleto de bênçãos do Senhor. Mas para a gente receber as bênçãos, nós estamos ter que estar sob as suas mãos. Porque eu sempre falo isso, né? Deus está assim, cheio de bênção na mão, e Ele faz assim. Se você estiver lá do outro lado, a bênção vai cair aqui. Então, fica na mão, fica embaixo, fica ali do lado de Deus, né? A hora que Ele fizer assim, as bênçãos vão vir sobre você. Acredite, vai ser maravilhoso. Põe a mão no seu coração, vamos orar então. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais um culto, obrigado por mais um dia, obrigado pelas festas que nós tivemos sábado e domingo, obrigado pela formatura, foi maravilhosa na sexta. Nos abençoe também amanhã no jantar e na terça-feira na TV também, que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor, porque tudo que nós fazemos é simplesmente
para agradá-lo, Pai. E nós sabemos que o Senhor nos recompensa em tudo que nós fazemos. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela saúde, pela vida, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu quero pedir pelo Brasil, Senhor, que o Senhor possa abençoar e que haja paz nesse país, Pai. Que o Senhor esteja à frente dessas pessoas que estão protestando. Não importa quem está certo, quem está errado, mas que haja paz, que não haja morte, que não haja guerra, que não haja briga, Senhor. Que o Senhor possa abrir o coração daqueles que têm coração duro, Senhor. E fazer com que a honestidade, que a justiça seja feita. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer o que for, o que tiver que ser feito, mas que não haja assassinato, morte, guerra, briga entre aquelas pessoas que estão protestando e aqueles que não querem que haja protesto, Senhor. Abençoe o nosso Brasil. Nós precisamos de Ti. E nós entregamos esse Brasil, esse país maravilhoso nas Tuas mãos, Pai. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir pelos meus irmãos também, pelos meus filhos e pelos meus netos, minhas netas, né? Que o Senhor possa abençoá-las a todas, que nós possamos ter um próximo ano maravilhoso e cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja à frente das nossas decisões sempre, que nós estamos sempre orando e pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor nos ajude e que nada saia do controle, esteja conosco. Obrigado por tudo, louvado seja o Teu santo nome. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que tenhamos uma noite de sono maravilhosa, Pai. Que o Senhor nos abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês. Tenha misericórdia e levante o rosto sobre nós. E a minha voz está acabando. Oh, meu Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e desde agora e para sempre todos digam amém. Uma boa noite a todos.